Olá, gente, vamos continuar com mais uma aula de física. Eu confesso que não lembro a numeração desses vídeos, mas estamos respondendo exercícios do movimento uniforme e gráficos. Então, como dito, são exercícios que tratam da função horária das posições do movimento uniforme e gráficos no movimento uniforme. Vejamos. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz o percurso de Campinas até Marília com velocidade constante de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é... Então, gente, vejamos. Tem um esquema aqui embaixo, tá? Nós já respondemos várias questões que envolvem trens, e como o trem é um corpo extenso, seus comprimentos, as suas dimensões interferem no estudo do movimento, eu sinalizo no trem um ponto e estudo essa partícula aqui. Então vamos ver o que acontece com ela. Eu reproduzi aqui embaixo para a gente observar melhor. Então vamos ver o que acontece quando o trem atravessa essa ponte. Ele começa a atravessar quando esse ponto, quando essa frente do trem chega aqui nessa linha vertical pontilhada. E eu digo que terminou a ultrapassagem quando a traseira do trem está justamente aqui nessa posição, alinhado com essa outra linha vertical. Então vamos ver o que acontece com esses dois pontos que eu indiquei como uma partícula para representar o meu trem. Então quando ele chegar aqui, ele começa a atravessar. Começou e agora terminou a ultrapassagem. Nesse momento, eu posso afirmar que o deslocamento, esse deslocamento que eu estudei, que é desse ponto aqui, olha só, quando ele atravessa a ponte, então essa partícula aqui anda o comprimento do trem e o da própria ponte, porque começou a travessia aqui. Então, ΔS é comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Mas acontece que o comprimento do trem, eu sei que a questão deu que corresponde a 120 metros. O que eu quero é o comprimento da ponte. Portanto, eu tenho que ΔS é igual a 120 mais o comprimento da ponte. Como as dimensões da ponte e do trem estão em metros, eu vou começar transformando a velocidade em metros por segundo, porque ela foi dada em quilômetros por hora. E para isso, basta que eu divida a velocidade, o valor da velocidade, por 3,6. Então eu descubro que a velocidade do trem é de 13,9 metros por segundo. E agora eu vou aplicar a nossa fórmula que a gente vem trabalhando até agora, que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Como eu já tenho a velocidade, aí eu escrevo 13,9 é igual a ΔS sobre ΔT. 13,9 metros por segundo. Eu mantenho essas unidades aqui, mas não tem problema nenhum, tá? É tanto que no final a resposta vai dar metros. É até interessante que você vê que quando você trabalha essas unidades, ela no resultado ela dá exatamente a unidade que fala a respeito daquele resultado, do que você procura. Então eu tenho aqui o seguinte: 13,9 metros por segundo é igual a ΔS sobre ΔT. Então o intervalo de tempo foi 15 segundos e o meu ΔS a gente viu que é 120 metros mais comprimento da ponte. E aí agora eu vou fazer o seguinte: pegar esse valor aqui e multiplicar por esse daqui, tá? Como se resolve uma proporção. Então na multiplicação eu tenho 13,9 metros por segundo vezes 15 segundos, e aí vocês já observam que esse segundo daqui vai sumir com esse e vai ficar só a grandeza metros. É igual a 120 metros mais largura ou comprimento da ponte. Aí eu tenho 208,5 metros, que é o resultado dessa multiplicação aqui, tá? Multiplica 13,9 vezes 15. Metros por segundo eu multiplico por segundo, então o segundo fica lá em cima no numerador, que eu corto com esse do denominador. Então fica só metros. É igual a 120 metros mais comprimento da ponte. E aí vocês já sabem, eu vou pegar 208,5 e subtrair 120. Aí eu tenho 208,5 metros menos 120 metros, que é igual ao comprimento
da ponte. Portanto, eu tenho 88,5, que é o comprimento dessa ponte. Letra B. Questão 8. Essa questão é uma questão do Enem. Vejamos. Nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir velocidade dos veículos. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores no tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de mais 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor de tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Então eu tenho as opções aqui, mas eu vou começar essa questão da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês que a questão trabalha com essa forma de expressar a velocidade. 80 km, h elevado a menos 1. Para quem nunca viu, isso é simples. Aqui é uma propriedade da potência que, se eu resolver, eu tenho o seguinte: 80 km vezes 1 sobre h. Por que 1 sobre h? Porque eu tenho uma potência elevada a expoente negativo. Quando isso acontece, eu inverto a base. Então, aqui, se eu tenho h sobre 1, aqui eu terei 1 sobre h elevado a expoente agora com o sinal positivo, um expoente positivo. Só que como é elevado a 1, eu não preciso mais colocar. E resolvendo isso aqui, 80 km vezes 1, aí eu vou ter o seguinte: 80 km por hora. Então, é só uma forma de representar a velocidade. Então, vejamos. Eu tenho a seguinte situação. Um carro passa na rodovia, ele vai passar por dois sensores de velocidade. Então, o esquema eu fiz da seguinte maneira. Eu disse que eu tenho o primeiro sensor aqui, que eu chamei de posição inicial, e tenho o segundo sensor aqui, que está a 50 centímetros do primeiro, que eu considerei como posição final. E a distância entre o primeiro e o segundo sensor é de 50 centímetros. E o carro leva 20 milissegundos para atravessar esses sensores. Vamos lá. Eu já sei, tá? Eu vou trabalhar com Vm igual a ΔS sobre ΔT. E aqui eu tenho o seguinte: velocidade média é igual ao deslocamento sobre ΔT. Só que o deslocamento aqui eu coloco em metros e o tempo em segundos, porque aí eu vou ter uma velocidade em metros por segundo. Então vejamos, eu tenho 50 centímetros. Para transformar centímetro em metros, basta que eu divida por 100. E dividir por 100 é o mesmo que escrever 50 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui dá uma olhadinha lá em potência que vocês vão entender. Porque quando eu tenho expoente negativo, como nós já vimos aqui em cima, nós invertemos a fração e eu tenho aqui 10 elevado a menos 2, que ficaria 1 sobre 10 e acabaria dividindo 50 por 10 ao quadrado. Enfim, dá uma olhadinha em potência que aí ficará mais tranquilo. Então eu tenho a velocidade em metros e agora o tempo em segundos. Se eu tinha 20 milissegundos, e como o mili é a milésima parte dos segundos, então para transformar milissegundos em segundos eu divido por 1000, tem a mesma explicação do que aconteceu aqui em cima. Então, se eu quero dividir por 1000, eu multiplico por 10 elevado a menos 3. E aí eu tenho metros por segundo. Resolvendo isso aqui, eu faço o seguinte: 50 dividido por 20, 2,5, vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 10 elevado a menos 3, propriedade de potência. Eu conservo a primeira potência e faço esse daqui menos o expoente do denominador. Então, menos 2 menos 3. E aí vai ficar o seguinte: 2,5 vezes 10 elevado a 1. Porque menos 2, menos aqui com menos aqui, eu tenho mais 3. E menos 2 mais 3, eu tenho 1. Resolvendo aqui, eu tenho
25 metros por segundo, que é a minha velocidade média. Eu resolvi escrever assim, ms elevado a menos 1, como a questão está tratando as nomenclaturas de velocidade. Então, olha só, eu transformo essa velocidade média de 25 metros por segundo em quilômetros por hora. Para isso, eu multiplico por 3,6. Então, eu tenho 90 km por hora, só que não é a resposta 90 km por hora. Por que não é? Porque a questão diz que considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor da tolerância. Então, esse 90 km por hora foi o que foi medido, mas tem a tolerância que eu vou tirar, que é correspondente a 7. 90 km por hora menos 7 km por hora da tolerância, eu vou ter 83 km por hora. Então, letra B. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trajeto, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trajeto, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora, supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Outra questão do Enem. Esquematizando, eu tenho a seguinte situação. Eu descubro que da minha partida até a entrega desse produto, eu tenho dois trechos possíveis. O primeiro trecho é um trecho de 80 km e nele a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. E o segundo trecho é de 60 km e a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Aqui eu uso delta S1 e V1 e aqui delta S2 e V2, só que aqui eu esqueço de mudar. E a questão diz que em ambos os trechos o motorista consegue andar na velocidade máxima, pois o fluxo está correndo bem. Então vejamos. No primeiro trecho, nossa velha fórmula da velocidade média, eu tenho ΔS sobre ΔT, e aí eu mantenho ΔS1 sobre ΔT1. Eu tenho a velocidade, que é 80 km por hora, e a distância que eu vou percorrer. É justamente o tempo que eu quero descobrir nesse primeiro trecho. E aí eu faço o seguinte, o tempo nada mais é que o deslocamento dividido pela velocidade. 80 km dividido por 80 km por hora. E aí eu mantive todo o processo para que vocês entendam quando vocês trabalham assim com as unidades. Então, isso aqui que eu escrevi, nada mais é que isso, 80 km dividido por 80 km. Essa barra também significa divisão, barra H. E aí eu tenho esse numerador dividido por esse denominador, que também é uma fração. Então, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E quando eu inverto a segunda, fica 80 km vezes H dividido por 80 km. Aí você já percebe que vai sumir quilômetro aqui, porque vai dividir esse por esse. E 80 dividido por 80 vai dar 1. 1 que? Qual foi a unidade que ficou? H. Então eu gasto 1 hora para percorrer o trecho 1. Agora o trecho 2. De novo, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Eu já tenho a velocidade que eu posso ter no trecho 2, que é 120 km por hora, é igual ao deslocamento, que é de 60 km, dividido pelo tempo. Logo, o tempo, já sabemos, que vai ser 60 km dividido por 120 km por hora. O tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. Precisa decorar isso? Não precisa. Basta você aplicar a fórmula inicial que a gente já tem e equacionar, resolver a equação. Então, vejamos. Eu tenho que 60 dividido por 120 é 0,5H. A explicação disso aqui
é a mesma que nós vimos já aqui. Portanto, eu posso dizer que o tempo gasto no percurso foi 1 hora do primeiro trecho mais meia hora do segundo trecho, que corresponde a 1,5 H ou 1 hora e meia, letra C. Olha só, gente, nós vamos ver agora um assunto que já foi visto. Eu tenho um vídeo já falando de deslocamento, caminho percorrido, mas é um assunto que, para quem está começando, causa muita confusão. Isso principalmente quando você estuda por um livro de um autor e de repente você muda para outro livro, pesquisa em outro livro, você vê que você tem representações diferentes do espaço, da velocidade. O autor ele utiliza símbolos diferentes daqueles que você já está acostumado. Então vamos entender mais uma vez acerca desses conceitos. Eu desenhei uma trajetória aqui e marquei um ponto inicial e marquei um ponto final. Então eu posso dizer que nessa trajetória a minha posição inicial é 50 e a minha posição final é 500. E essa partícula vai descrever um movimento retilíneo, porque a trajetória é retilínea, tá? Essa linha aqui, ela é uma reta, e aí vai descrever esse movimento. Então, essa partícula sai da posição 50 e para na posição 500. Eu posso afirmar que eu tenho o seguinte: esse vetor, toda vez que vocês ouvirem a palavra vetor, vocês vão lembrar de uma flecha que tem uma origem e uma extremidade. É uma seta que aponta um sentido. Então é isso que é um vetor. O vetor te dá a informação da intensidade, da direção, nesse caso horizontal, e do sentido, por exemplo, da esquerda para a direita. Isso é um vetor. Então vejamos, nessa trajetória, quando a partícula sai da posição 50 e anda até a posição 500, eu posso afirmar que essa partícula percorreu, o caminho percorrido dela é igual a 500 menos 50, 450 metros. Ou seja, eu pego a posição final menos a posição inicial. Acontece que nessa trajetória aconteceu também que o meu deslocamento escalar, ΔS, o delta, você já sabe que representa uma variação, ou seja, variou o meu espaço. Eu estava na posição 50 e fui para a posição 500. Então, o meu deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial, corresponde a 450 metros também. E o meu vetor de deslocamento, eu estou representando com esse D minúsculo e essa setinha aqui em cima, indicando que essa grandeza é uma grandeza vetorial, representa um vetor. Mas ele também, o seu módulo, ou seja, a sua intensidade, o seu valor, também é dado por 500 menos 50, que é igual a 450. Isso me permite afirmar que numa trajetória retilínea, quando o corpo não volta, ou seja, ele fez um movimento desse ponto até esse ponto aqui, e ele não voltou, ele continuou aí, então eu posso afirmar que o caminho percorrido, o vetor deslocamento e o deslocamento escalar são iguais. Mas vejam, eu estou considerando o módulo do vetor. Por quê? Porque a distância é uma grandeza escalar, não é vetorial. Então eu não posso dizer que D é igual ao vetor D. Eu estou dizendo que a distância é igual ao módulo do vetor. Ele não pode ser igual ao vetor, porque vetor tem orientação, tem sentido, como a gente já viu. E a distância também é igual ao módulo do deslocamento, porque o deslocamento, como é um cálculo que eu faço entre a posição final e a posição inicial, pode ser negativo. Mas a distância que você percorre é sempre um valor positivo. Então, por isso que eu digo que corresponde ao módulo. É igual ao módulo do vetor de deslocamento e igual ao módulo do deslocamento escalar. Vejamos agora, nessa mesma trajetória retilínea, tá? Tem essa reta aqui, suporte, o que vai acontecer com essa partícula que também sai da posição 50 e o que ela vai fazer? Ela vai se deslocar até a posição 500
e volta e para na posição 400. Eu posso dizer o seguinte, que saiu da posição inicial 50 e sua posição final é 400. Não importa para mim nesse momento se ela veio até essa posição 500 e retornou. Quando eu falo de posição final e posição inicial, só me interessam esses dois pontos. E aí eu posso afirmar que a distância percorrida, vejamos agora, é igual a 450, porque ela anda da posição 50 até a posição 500, então dá 450, mas aí ela volta para a posição 400, então ela anda 100 metros da direita para a esquerda. Mas não importa se andou contrário à trajetória. Por quê? O caminho percorrido é 400 mais 100, 550 metros. Então, o caminho percorrido é o que a pessoa efetivamente andou, caminhou. Só que o meu deslocamento escalar, que é a posição final menos a posição inicial, agora deu 350, porque 400 menos 50. E o vetor deslocamento, olha só, que tem origem na posição inicial e extremidade aqui na posição final, indicando que o movimento foi da esquerda para a direita, na direção horizontal, tem intensidade de 400 menos 50 também, 350 metros. Então, por isso que aqui em cima foi dito que a trajetória retilínea é quando o corpo não volta, porque quando volta, o caminho percorrido vai ser bem maior que o deslocamento. Então vejamos, o vetor deslocamento é igual ao deslocamento escalar e ele, ambos, na verdade, é diferente da distância percorrida. Vejamos, gente, é muito comum quando começamos a estudar física nos livros, eles começam, principalmente os livros do ensino médio, falando sobre velocidade escalar. Escrevem assim, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Tudo bem, que é a variação do espaço sobre o tempo. E quando falam de velocidade média, presta atenção, aqui é velocidade escalar média, aqui é velocidade média. Veja que agora tem o sinal aqui em cima representando um vetor. Por quê? Essa velocidade média é uma grandeza vetorial, é quando você pega o vetor deslocamento e divide pelo tempo. Ah, mas aqui está D com a setinha em cima, aqui tu usou ΔS, porque aí depende de cada livro, depende do autor. Existem autores que representam ΔS assim, ou representam o D com a setinha em cima quando falam de velocidade vetorial, que é a velocidade média. Portanto, gente, inicialmente confunde muito. Então aqui é a velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. Aqui é a velocidade média, que é a velocidade vetorial, que pode vir assim ou assim, dessa forma. E existe ainda essa representação que é usada no livro Fundamentos de Física, que é um nível mais voltado para o ensino superior. O autor disse que aqui a velocidade escalar média, ele representa com esse S, escreve assim média na frente, que é igual à distância total percorrida, dividido pelo tempo. Então, quando você pega o livro do ensino médio, está lá dizendo que a velocidade escalar média é o deslocamento sobre o tempo, ΔS sobre ΔT. Já esse autor aqui diz que é a distância total percorrida. Então pode causar muita confusão. O que é que você faz? Ora, eu pego o livro e vejo, ó, o autor disse que a velocidade escalar média é assim. Então quando eu for responder a questão, ou as questões daquele livro, eu vou usar isso aqui. No livro que o autor disse que é isso aqui, que é ΔS sobre ΔT, eu vou usar essa fórmula aqui. Porque não importa. O que importa é você entender o que você está fazendo. Agora percebam que nessa questão aqui, se você usa essa fórmula, velocidade média é ΔS sobre ΔT, veja que o seu ΔS deu 350. Então essa velocidade, se eu calculasse com ΔS, ia ser menor do que se eu calculasse com a distância total percorrida, que deu 550. Então vejamos. O que importa mesmo é você entender o que está acontecendo. Digamos que você saiu dessa posição 50, andou até a posição 500. Quando chegou aqui, você fez alguns serviços no carro, parou um tempo aqui para lanchar, e aí você volta para cá. Você levou um determinado tempo. E
E aí você quer saber, poxa, se eu não tivesse parado, se eu não tivesse lanchado, eu poderia, nesse mesmo tempo, ter uma certa velocidade que faria esse percurso também. E aí você faz o quê? Você pega essa distância que você andou aqui e voltou e divide pelo tempo gasto. E aí você vai descobrir, olha, eu descobri que foi a velocidade, digamos, foi a velocidade de 80 quilômetros por hora. Significa dizer que se você vier aqui a 80 quilômetros por hora e voltar sem parar para lanchar, sem parar para fazer serviço no carro, essa velocidade ia corresponder ao que aconteceu anteriormente. Agora vejamos, você faz o mesmo percurso, você vai lá e você volta. E aí digamos que você gastou um tempo. Aí você quer saber, poxa, mas se eu não tivesse ido aqui nesse outro ponto e tivesse voltado, qual seria a velocidade que eu teria que ter para gastar o mesmo tempo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa distância aqui, desse vetor ou desse deslocamento, e dividir pelo tempo gasto no total. Então eu descubro, a velocidade que eu descobri vai ser uma velocidade que eu vou precisar ter daqui até aqui para gastar o mesmo tempo do que aconteceu anteriormente. Portanto, o mais importante que decorar as fórmulas e entender como os autores escrevem é você entender o que você está calculando.